Então agora, em Atos capítulo 2, os primeiros 13 versículos diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um vento como, um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois quê? Não são galileus todos esses homens que estão a falar? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E depois tem uma lista de vários povos. Partos era uma parte do império da Pérsia Antiga, Medos, o Império Medo, também na Pérsia Antiga, Elamitas, do Elão, junto ao Golfo Pérsico, e os que habitam na Mesopotâmia, Ásia Ocidental, crescente fértil, Judeia, Capadócia, Anatólia Central, Turquia, Ponto, nordeste da Turquia, e Ásia, e Frígia, que é a Turquia Central, e Panfília, sul da Turquia, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, portanto da ilha de Creta, no Mediterrâneo, e árabes. Todos nós temos ouvido nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: O que é que isto quer dizer? E outros zombando diziam: Estão cheios de mosto, que é como quem diz, estão com os copos. Mas eram 9 horas da manhã. Então, o dia de Pentecostes foi há 2 domingos atrás, calhou no dia do nosso aniversário da igreja, e depois, domingo passado, também quisemos dar ênfase ao dia da criança, e não falámos nisto. Mas nós não seguimos assim um calendário litúrgico rígido, porque no Natal nós podemos falar do Natal em qualquer altura, sobre a encarnação de Cristo, sobre a vinda de Cristo ao mundo, quando o Verbo se fez carne. Nós não falamos disso só no Natal, falamos em todo o tempo. Sobre a Páscoa, apesar de darmos alguma ênfase na Páscoa, à Páscoa em si, mas falamos na Páscoa em todo o ano. A mensagem da cruz é a mensagem de Cristo ressuscitado e crucificado e ressuscitado. E ao celebrar a ceia, nós estamos a recordar a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo no Calvário. Então nós não nos centramos demasiadamente nestas datas, apesar de sermos uma igreja de origem pentecostal, nós vivemos a fé todos os dias. Amém, irmãos? Eu chamei esta reflexão a Arqueologia do Pentecostes. O que é a arqueologia? É uma ciência que estuda, através de escavações, normalmente, para encontrar artefactos de civilizações e culturas antigas, de povos que viveram muitos anos, séculos atrás, naquela região. E vai havendo camadas de terreno, de terra, que se vão sobrepondo e muitas coisas ficam escondidas. E quando se vai fazer uma escavação, às vezes encontram-se, não é? Mesmo nas cidades, encontram-se coisas que não estavam à vista. Aconteceu assim com as salgas aqui em Setúbal, na Baixa de Setúbal, em Troia. Acontece em Lisboa também de vez em quando. Encontram-se vestígios de povos que há muitos séculos atrás viveram naquele tempo. E vão sempre sendo descobridos artefactos, ou cerâmicas, ou em metal, ou em osso, sepulturas, porque a forma como as pessoas são sepultadas também fala daquilo que eles creem e da forma como vivem. E então a arqueologia é um pouco isso, é o estudo dos povos antigos, da história e da pré-história, através de elementos que vão sendo descobertos. Quando falamos em arqueologia do Pentecostes, a pergunta é: será que o Pentecostes foi inventado
há 2000 anos lá em Jerusalém, tal como acabámos de ler? Haveria alguns antecedentes ou não? Será que havia alguma coisa antes que deu origem ao Pentecostes? Havia sim. Havia o Pentecostes hebraico, o Shavuot. E eu quero fazer essa relação entre uma coisa e a outra. O que é que caracteriza o Pentecostes cristão? Nós vamos ver agora uma imagem. Lá em Atos 2, como acabámos de ler, nós vimos que veio um som muito forte e depois foram vistas línguas como de fogo e as pessoas começaram a falar, os discípulos, aqueles 120 homens e mulheres que estavam naquela sala, naquele cenáculo, começaram a falar em línguas que eles não conheciam, falar das grandezas de Deus. E eu diria que há 3 elementos do sobrenatural presentes no Pentecostes em Atos dos Apóstolos. O primeiro é um som muito forte. Diz que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Não era um vento, não foi vento que se fez ouvir. Vento é um fenómeno natural. Este foi um fenómeno sobrenatural. Não havia vento. Foi um som como de um vento, uma ventania, uma rajada de vento, uma coisa forte, veemente e impetuoso. Mas não havia vento. Foi uma maneira de Deus manifestar a sua presença de uma forma especial. Mas Deus não se manifesta só através do ruído. Deus manifesta-se também através do silêncio. Deus manifesta-se na tempestade e Deus manifesta-se na bonança. Deus manifesta-se no ruído e Deus manifesta-se no silêncio, porque Ele é Deus e manifesta-se como Ele quer e quando Ele quer. Então, um som forte foi o primeiro elemento do sobrenatural que estava presente há 2000 anos no Pentecostes, em Jerusalém. O segundo é o elemento fogo. Diz que foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Mais uma vez, não eram línguas de fogo, não era fogo, era como que de fogo. Parecia fogo, mas não era fogo. E portanto aqui temos outro elemento sobrenatural. O vento forte, o som forte e aquilo que parecia fogo. Deus, por vezes, manifesta-se através do fogo. O fogo é uma coisa que no passado, séculos atrás, milénios atrás, impressionava as pessoas. Os antigos afugentavam os animais selvagens com uma fogueira. Mesmo de noite, faziam um acampamento, punham ali uma fogueira para que os animais não se aproximassem, porque eles tinham medo do fogo. O fogo fala-nos de qualquer coisa especial. É por isso que Deus se manifestou a Moisés no Sinai com aquele arbusto, aquela sarça que ardia, embora não se consumia, e Deus falou com ele ali e chamou a atenção através dessa forma sobrenatural. O terceiro elemento sobrenatural é o elemento das línguas, da diversidade de línguas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então temos aqui estes 3 elementos sobrenaturais no dia de Pentecostes em Jerusalém há 2000 anos. Agora vamos ver no chamado Pentecostes hebraico quais eram os elementos sobrenatural. E vamos encontrar uma semelhança muito grande. Primeiro, o que é o Shavuot, o Pentecostes judaico? É uma festa que celebra a entrega da lei a Moisés, mais ou menos no ano 1300 a.C., no Monte Sinai, quando Deus entrega ao seu povo, através de Moisés, a sua lei. E isto teve uma certa liturgia. Isto não foi assim de qualquer maneira. Teve um impacto, como nós vamos ver. Mais tarde, esta festa, o Shavuot, que eu chamo o Pentecostes hebraico, ela é, digamos, associada também às colheitas. E então, esta festa, o Shavuot, hoje em dia, é chamada a festa das semanas ou das colheitas, e é uma das 3 festas hebraicas mais consideradas, mais importantes em Israel. E ela acontece justamente 50 dias depois do Passover, da Páscoa. Da Páscoa judaica. Há a Páscoa judaica, que comemora, digamos, a libertação do povo do Egito, a escravidão do Egito, e 50 dias depois temos o Shavuot, ou seja, a entrega da lei de Deus a Moisés, ao povo, através de Moisés, no Monte Sinai. E entre um facto e outro, passaram 50 dias.
7 semanas. 7 vezes 7, 49, mais 1, 50. O número 7 para os judeus é muito importante. O que é que nós vemos? Vamos ver os mesmos elementos do sobrenatural no Shavuot, no Pentecostes hebraico? Vamos lá. Som forte. O que é que diz lá a Escritura no Antigo Testamento? E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte e uma espessa nuvem e um som de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Então, quando Deus entregou a lei a Moisés, houve aqui uma liturgia, houve o monte Sinai, houve trovões e relâmpagos e um som muito forte. Em que encontramos aqui o som forte? Um som de trombeta muito forte. Não havia trombetas, ninguém estava a tocar trombeta. Foi um som sobrenatural que, tal como estava presente no Pentecostes, esteve presente também no Shavuot, no Pentecostes hebraico. O segundo elemento é o fogo. O que é que diz a Escritura? Todo o monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Aqui não é apenas simbólico, é mesmo. Desceu sobre ele em fogo e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. Então, nós encontramos aqui o segundo elemento do sobrenatural no Pentecostes hebraico. Além do som muito forte, nós encontramos fogo. Não a parecer fogo, mas fogo mesmo. Então, aquele monte, quando Deus entregou a lei a Moisés, ao povo, através de Moisés, houve trovões, houve relâmpagos, houve o som muito forte e houve fogo. De tal forma que o monte Sinai ficou a fumegar. Ou seja, Deus quis falar ao povo de Israel, de forma ao povo hebreu, para que ele percebesse que ele estava presente, que a lei que ele estava a entregar era uma coisa séria, era para eles levarem em consideração e que ele não estava a brincar. Não temos no texto bíblico nenhuma referência a línguas, mas o Talmud judaico diz, isto é da tradição judaica, que Deus falou então em 70 línguas diferentes que representavam as línguas conhecidas no mundo antigo. Então nós encontramos aqui uma similaridade no sobrenatural entre o Shavuot, o Pentecostes hebraico e o Pentecostes cristão em Jerusalém, como nós lemos no texto bíblico. Só que, neste caso, nós encontramos simbologia. Não era um vento, era como um som como de um vento, e não era fogo. Era línguas como que de fogo. E depois eles falaram de forma sobrenatural línguas que nunca tinham aprendido. Eles eram varões galileus, a maior parte deles nenhum deles tinha saído da sua terra, nunca tinha saído daquela região, e estavam a falar em línguas que eram faladas por pessoas de todo o Médio Oriente, digamos assim, das línguas conhecidas. Eles estavam a falar essas línguas perfeitamente, fluentemente, penso que até sem sotaque, e a falar das maravilhas de Deus. E a coisa foi tão extraordinária que, apesar de serem 120 pessoas a falar todas ao mesmo tempo, nós aqui, se tivermos 3 ou 4 pessoas a falar ao mesmo tempo, nós já não entendemos, não percebemos bem o que é que diz o A e o que é que diz B, e já não percebemos nada. Mas eles eram 120, homens e mulheres, falaram em línguas estranhas que não conheciam, e os forasteiros que se foram atraídos pelo vozerio e chegaram às cercanias daquele cenáculo, junto à porta, junto à janela, chegaram lá, ouviram distintamente que eles estavam a falar na sua língua, lá da sua terra longínqua, a falar das grandezas de Deus, fluentemente. E isto foi alguma coisa sobrenatural. Mas há um outro elemento interessante, muito antigo, que eu gostaria de associar também ao Pentecostes, que é a história da Torre de Babel. Vamos ver ali uma imagem de um pintor muito famoso. E o que é que os homens decidiram? Decidiram construir uma torre para chegar até Deus. Esta ideia de querer ser como Deus vem desde o Jardim do Éden. Porque a serpente tentou Eva, dizendo:
Deus está a dizer para vocês não comerem dessa árvore, porque senão vocês ficam a saber tanto como Ele. E portanto este desejo humano de querer ser como Deus, de querer saber tanto como Deus, de querer ter tanto poder como Deus, porque informação é poder, não é? Ela vai-se repetindo ao longo da história. E em Babel aconteceu a mesma coisa. Os homens decidiram construir uma torre que os levasse até Deus, para serem como Deus. E nós sabemos que Deus confundiu as línguas. E se em Babel Deus confundiu as línguas para quebrar o orgulho dos homens, no Pentecostes Deus tornou-as perceptíveis a todo o mundo. Amém? Foi a reversão de Babel. Pentecostes é a reversão de Babel. Enquanto em Babel Deus confundiu as línguas, as pessoas falavam uma mesma língua, passaram a falar línguas diferentes, não se entendiam. Agora é o contrário. Agora, de forma sobrenatural, através do poder do Espírito Santo, as pessoas falavam línguas que nunca tinham aprendido para pessoas de outras línguas, para entenderem as grandezas de Deus, para glorificar a Deus. Então nós podemos dizer que a nossa forma de comunicar, as línguas ou as nossas palavras não devem ser usadas para orgulho e soberba, porque isso é Babel, mas sim para proclamar o amor de Deus aos homens, porque isso é Evangelho. Amém? As nossas palavras não devem ser utilizadas para querermos ser como Deus, porque isso é Babel, mas para anunciarmos a graça e o perdão de Deus ao mundo, porque isto é Evangelho. As nossas palavras não devem ser usadas para querermos conquistar o mundo, porque isso é Babel, é o espírito de Babel, mas para que os homens sejam salvos pelo sacrifício de Cristo no Calvário. Amém? Então as nossas palavras são importantes. As pessoas que muitas vezes vão embaladas por aquela cultura pentecostal, por vezes, acham que falar em línguas é muito importante e é mais importante que tudo. Não é. O caráter é sempre mais importante do que o carisma. A pessoa pode ser muito carismática, pode até operar nos carismas do Espírito Santo, mas se não tiver caráter, isso não serve de nada. Para Deus não representa nada. Caráter é mais importante do que o carisma. Mas as nossas palavras são fundamentais. Deus confundiu as palavras, as línguas em Babel, para que os homens, para cortar, para quebrar aquela intenção maligna de quererem ser como Deus, aquela sobranceria, aquele orgulho. Deus tornou as línguas perceptíveis no Pentecostes. As palavras são importantes. As palavras que nós dizemos são muito importantes. Não são só as palavras que contam nas relações humanas e também na relação com Deus, mas são muito, muito, muito importantes as palavras que saem da nossa boca. Por isso é que por vezes eu convido os irmãos a dizerem uma palavra de bênção ao seu irmão. Às vezes eu peço, não é preciso orar, mas diga uma palavra de bênção, fala uma declaração de bênção. Deus te abençoe, que Deus te enriqueça, Deus abençoe a tua família, Deus te dê saúde, Deus te dê graça, Deus supra as tuas necessidades. Isto são palavras de bênção. O contrário disto são as palavras de maldição. É quando nós dizemos palavras para deitar o outro abaixo, para partir as pernas ao outro, para desejar mal ao outro. Isto são palavras de maldição. E a Bíblia ensina que as nossas palavras devem ter por trás uma ética do pensamento. Veja lá o que é que diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Diga comigo. Está ali. Diga comigo. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Porquê é que diz para pensar e não para falar? Porque nós falamos a partir do pensamento. Nós pensamos e falamos. Há pessoas que dizem, eu disse aquilo sem pensar. Quer dizer, não refletiu, mas pensou. Porque aquilo que nós dizemos é aquilo que vem da cabeça. Não é? Se calhar não pensou muito tempo, ou não refletiu, não considerou os efeitos que a sua palavra iria ter.
mas que veio daqui veio. As palavras não nascem aqui, as palavras nascem aqui. Tal como os nossos gestos. A minha mão não pode fazer nada se não vier aqui uma ordem, um impulso elétrico do cérebro, através do sistema nervoso central, para que eu mexa a minha mão, ou o meu pé. Tudo parte daqui. Nisso, pensai. Então, irmãos, o que é que representa o som forte? Representa um Deus que está acima da sua criação, isto é, acima da natureza e que a domina. Amém? É o que representa o som forte. Foi aquilo que Deus quis representar no Monte Sinai, foi aquilo que Deus quis representar em Jerusalém no dia de Pentecostes. O que é que representa o fogo? Representa um Deus que se importa, que se manifesta e que não deixa ninguém indiferente. Tal como a sarça que ardia e não se consumia, não deixou Moisés indiferente e o atraiu, e Deus falou com ele. Deus, tal como as línguas, como que de fogo, no dia de Pentecostes, desceram sobre aqueles 120 irmãos e irmãs, a mesma coisa. Deus importa-se e manifesta-se e não deixa ninguém indiferente. Peço desculpa que isto hoje não está a funcionar bem. O que é que representam as línguas? Um Deus que valoriza as palavras e que comunica conosco. Se no teu conceito de Deus, Deus é um Deus fraco, discreto, que não fala contigo, então ainda não conheces o Deus revelado na palavra. Porque o nosso Deus é um Deus que fala. Amém? O nosso Deus é um Deus que fala. Fala de muitas maneiras. Fala através da natureza. Fala através da boca de uma criança. Fala através da sua palavra. Fala através do seu Espírito em nós. Fala através da igreja. Fala através de muitas formas, da sua palavra, de muitas formas. Nós temos um Deus que fala. O salmista lá no Salmo 115, ele sublinha este aspecto importante, por contraste com os deuses do paganismo daquela época, dos gentios. Diz lá assim no Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Porque é que os gentios diziam, onde é que está o Deus dos hebreus? Onde é que está? Porque eles não o representavam numa estátua, não representavam numa imagem, porque Deus tinha proibido. Então, eles perguntam, onde é que está o Deus? Porque os deuses das nações eram deuses que eram representados em estátuas, não é? Então aquilo era o Deus deles, o Deus A, o Deus B, o Deus C, e os hebreus, onde é que estava o Deus? Não havia nenhuma representação. E então os gentios perguntavam, onde está o seu Deus? E diz o salmista, mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. E diz mais, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Diga comigo, têm boca, mas não falam. Os deuses das nações tinham boca, mas não falavam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Diga comigo, nem som algum sai da sua garganta. E conclui dizendo, a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Nós temos um Deus que fala. Um Deus que falou desde os nossos primeiros pais. Um Deus que falou aos patriarcas. Um Deus que falou aos profetas. Um Deus que falou a João Batista. Um Deus que falou em Jesus. Um Deus que falou em todo o Novo Testamento. Um Deus que tem falado à igreja ao longo de 2000 anos de história. Um Deus que ainda fala hoje à sua igreja. Nós temos um Deus que fala. Amém? Vamos chegar em pé. Nós temos um Deus que fala. Mas o fenómeno do Pentecostes pressupõe uma condição: comunhão e concordância no mesmo Espírito. Diz lá em Atos dos Apóstolos que estavam todos concordemente no mesmo lugar. É importante que todos nós estejamos a pisar o mesmo território espiritual. O mesmo chão. Estarmos a pisar o mesmo chão espiritual. Porque comunhão e concordância era como eles estavam. E Deus falou e Deus manifestou-se. E naquele dia abraçaram a fé 3.000 pessoas. Por causa do testemunho
de Deus através dos seus discípulos. Será que tu queres estar em comunhão e unidade para ver Deus trabalhar na tua vida e dos teus irmãos, ou ficar de fora? Há pessoas que às vezes estão, mas não estão. Não é? Isto é como nas famílias. Há pessoas que pertencem à família, tecnicamente pertencem à família, mas é como se não pertencessem. Não têm qualquer ligação. É como se não fosse. E no nosso caso, nós precisamos de estar no mesmo chão, pisar o mesmo chão, de estar no mesmo território espiritual, em comunhão, em concordância, para que Deus trabalhe no nosso meio. E em todo o caso, o fenómeno do Pentecostes provoca sempre dois tipos de reações. O primeiro é surpresa, perplexidade e espanto. Diz que todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: o que é que isto quer dizer? Pessoas que perceberam que havia ali qualquer coisa sobrenatural, qualquer coisa especial, qualquer coisa que saía fora daquilo que era o que eles conheciam, o que era razoável, o que eles compreendiam, cujas causas podiam compreender, mas não podiam compreender um som como de um vento, uma ventania desgraçada, quando não havia vento. Isso eles não conseguiam compreender. Não conseguiam compreender umas línguas como de fogo a descer sobre os discípulos. Também não conseguiam compreender, porque isso estava para lá do natural, estava no domínio do sobrenatural. Eles não conseguiam compreender as causas, não conseguiam compreender a origem, não conseguiam compreender as razões. E então eles perguntaram: o que é que isto quer dizer? Esta palavra, o que quer isto dizer? É a palavra daqueles que estão perante a evidência de Deus, em algum momento da sua vida, perante a evidência de Deus, e ainda assim não percebem bem o que é que se está a passar. Mas com respeito, com temor, com reverência, eles perguntam: o que é que isto quer dizer? Eu gostava de aprender mais, eu gostava de conhecer mais, eu gostava de entender melhor. O que é que isto quer dizer? E Deus certamente vai falar com essas pessoas, vai esclarecê-los, vai dar-lhes informação, vai revelar-se a eles de uma maneira mais clara, porque eles têm um coração sincero e buscam sinceramente a Deus. Mas havia outros que diziam que optaram pela zombaria e o escárnio. E diziam zombando, diz a Escritura: estão cheios de mosto, estão bêbados, estão com os copos. Esta é a atitude daqueles que têm muita dificuldade, têm orgulho, têm um espírito orgulhoso, têm uma cerviz dura que não se dobra diante da presença de Deus e que tendem a justificar tudo aquilo que é o sobrenatural de Deus como uma patetice humana, como uma transgressão humana. Estão bêbados. Mas sabe o que é mais estranho nisto e mais lamentável? É que se nós formos lá ao texto que nós acabámos de ler, de Atos dos Apóstolos, diz que em Jerusalém estavam judeus e homens religiosos de toda a região. E as pessoas que tiveram esta posição, esta segunda atitude, eram homens religiosos. Eram homens que conheciam o Deus de Israel, se eram judeus, ou eram homens religiosos. Podiam não conhecer bem o Deus de Israel, mas eram atraídos por ele e por isso estavam ali em Jerusalém como peregrinos para as festas do Shavuot, do Pentecostes hebraico. Porque foi isso que eles foram lá fazer. Aliás, os discípulos que estavam naquele cenáculo também, estavam reunidos também, de certa forma, sendo todos eles judeus, para num das festas judaicas mais importantes do país. Eles estavam ali. E estavam também a obedecer a Deus, quando no Monte da Ascensão Deus disse: ficai em Jerusalém, até que tu alto sejais revestidos de poder. Eles estavam na expectativa, à espera de receber esse tal poder que eles não sabiam como é que havia de vir, como é que iria vir, o que é que ia acontecer, eles não sabiam. E é muito bom nós não sabermos como é que as coisas vão acontecer. Vocês já viram, se nós soubéssemos tudo o que vai acontecer logo a seguir? Era uma chatice, a vida tornava-se muito chata. O elemento aventura desaparecia.
o elemento de surpresa desaparecia. A vida ficava sem graça. Ainda cá para aí pessoas que andam aí nos bruxos e no coisa a querer saber o que é que vai acontecer, e se aconteceu, e se não sei o quê, Estão a gastar o seu dinheiro, a queimar os seus neurónios e a perder a coisa mais interessante na vida, que é o sal da vida, que é um certo desconhecimento do que é que vai acontecer. Mas um cristão não precisa de se preocupar. Um cristão está nas mãos de Deus. Eu estou nas mãos de Deus. Seja mais para cima ou mais para baixo, estou com Deus. Venha da esquerda, venha da direita, eu estou com Deus. E se eu estou com Deus, estou bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito, muito bem. Agora, o que é triste é que estes homens religiosos foram aqueles que disseram, estão bêbados. São pessoas que têm algum conhecimento de Deus, ou um conhecimento mais formal, ou um conhecimento mais profundo, mais ou menos revelação, mas que não estão disponíveis para ver Deus trabalhar, para aceitar que Deus é soberano, é Senhor, e manifesta-se quando quer, da maneira que quer, pelas pessoas que quer, quando Ele quer. E se nós retirarmos isto a Deus, estamos a retirar-lhe a sua capacidade de ser Deus, a sua condição de ser Deus. Passa a ser um parceiro, um par, uma pessoa como nós. Mas nós não queremos isso, nós queremos um Deus que é tão grande, mas que cabe no nosso coração. Um Deus que é tão rico, mas que nos ama. Um Deus que tem os anjos para o servir em todo o tempo, mas que ainda assim dá-nos a oportunidade de fazermos parte do seu projeto de bênção para os homens. Um Deus assim é um Deus que nos estende a mão, que nos dá a oportunidade, que nos chama a ser seus associados, que nos chama a ser seus colaboradores, seus cooperadores. E isso devia nos honrar a todos. Queres ficar do lado dos que surpreendem com a graça de Deus ou do lado dos que zombam e escarnecem? Queres estar do lado de um Deus fraco, discreto, que não fala contigo, ou do lado de um Deus forte e que fala contigo e que é o Deus da palavra? Eu quero ficar do lado de um Deus da palavra, de um Deus que fala, de um Deus que é capaz de falar comigo através de um mendigo, através de uma criança pequena, de um Deus que é capaz de falar comigo através da natureza. Quando eu subo ao topo da Arrábida, ou estou a contemplar o mar, ou noutra circunstância qualquer, Deus fala connosco. Nós nem sempre estamos disponíveis para ouvir falar. Nem sempre estamos no mesmo território espiritual para que Deus possa falar-nos como igreja, como comunidade. E pessoalmente nem sempre estamos disponíveis, estamos distraídos com esta vida, com o som, com o ruído, com a luz, com o movimento, com tantas coisas que estão à nossa volta. Aliás, um dos problemas que me parece que a igreja hoje tem, os cristãos têm hoje, é excesso de ruído e pouco tempo para meditar nas coisas de Deus. É vida muito corrida, é vida que não para. Há sempre alguém a falar. Quando não está alguém a falar, tem que estar a televisão acesa. Se a televisão não está acesa, o rádio tem que estar aceso. Se o rádio não está aceso, nós temos que estar no café a falar com A ou com B. Não há tempo para estar a sós com Deus. E nós, quando não estamos a sós com uma pessoa, não temos intimidade com essa pessoa. Temos dificuldade em desenvolver intimidade profunda com essa pessoa. E se queremos ter intimidade com Deus, precisamos que dar espaço para que Ele possa falar connosco. Deixa Deus falar contigo. Deus falou no dia de Pentecostes daquela maneira. Deus falou lá no Monte Sinai, no Pentecostes hebraico, de outra maneira, muito mais verbal, muito mais audível, muito mais tremenda, muito mais impactante. Mas Deus fala, muitas vezes no silêncio. Deus fala na tranquilidade. Deus fala em todo o tempo, porque Ele é Deus. Então, vamos curvar a nossa cabeça. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus falar contigo. Ele pode falar contigo quando tu daqui a pouco vieres aqui tomar os símbolos da ceia.
Ele pode falar contigo quando tu regressares à tua casa. Ele pode falar contigo agora. Ele pode falar contigo em qualquer momento. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos porque tu és um Deus que falas de muitas e diferentes maneiras, Senhor. Nós te agradecemos porque tu não és um Deus que tens boca mas não falas, ou que não sai som nenhum da tua boca, que não te manifestas, que não te revelas. Não, tu és um Deus que tem prazer em revelar-te, Senhor, àqueles que de coração te procuram, Senhor. Que o nosso coração seja um coração sedento por ti, Senhor, por ouvir a tua voz, Senhor. Ajuda-nos a encontrar espaço na nossa vida, no nosso dia a dia, para nós te ouvirmos, Senhor, para que tu te possas revelar a nós, para que nós te podemos conhecer melhor, Senhor, mais profundamente, para conhecermos melhor o amor, o muito amor com que tu nos tens amado, Senhor, e podermos responder a esse amor, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, 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 amém.